Oi, eu sou o Paulo Silveira, a gente está aqui na segunda semana da Imersão Dev. Estou muito contente com o resultado que vocês estão obtendo e compartilhando os CodePens no Discord, no LinkedIn. A gente está muito animado, estamos colocando aí os easter eggs no final de cada vídeo, com o que vocês estão trazendo. Nessa segunda semana, a Rafaela e o Guilherme prepararam muita coisa interessante. Eu até já falei, né? Eu cortei o cabelo especialmente para essa semana, porque agora a gente está chegando num momento muito importante. A gente já viu todo o básico do if, das variáveis, dos laços, um pouco das funções. Além da gente avançar nas principais estruturas da linguagem de programação, no caso JavaScript, mas que são muito comuns na maioria delas, a gente vai ver como mesclar isso com HTML, com CSS ali no CodePen, para que vocês possam ter algo muito real no portfólio para mostrar e ver que dá para ir muito além do que só testar a estruturinha da linguagem, que é sim importante, mas vocês terem algo real e que possa impactar, vai deixar claro para vocês que a carreira de programação é possível, é transformadora, como nas histórias que vocês já ouviram aqui da Rafaela, do Guilherme e tantas pessoas que passaram nas lives e ali no Discord. Então, eu vou chamar os dois para mostrar o que a gente vai ver nessa sexta aula. Oi, Rafaela, Guilherme, o que a gente tem aí no início dessa segunda semana? Essa semana a gente vai ter 3 projetinhos que a gente vai fazer, um hoje, outro projeto que é um pouquinho maior, a gente vai fazer em 3 dias, e o último no último dia, que vai ser sensacional. Tem a ver com o certificado, Rafaela, pode dar spoiler? Tem a ver com o certificado, a gente vai fazer o nosso próprio certificado no 10º dia. Olha lá, hein, eu nem tô sabendo o que vai ser e eu tô animado, eu que provoquei umas ideias e dado o sorriso da Rafaela, vem coisa legal. Então, vamos lá para fazer o fork da nossa sexta aula e ver qual que é o desafio para todo mundo? Então, gente, hoje na aula 6 a gente vai aprender a fazer uma tabela de classificação de jogos. Então, aqui vocês já podem ver, a gente já montou com HTML. Aqui a gente vai colocar o nome dos nossos jogadores, o número de vitórias, o número de empates, o número de derrotas, a quantidade de pontos, que ela vai ter um peso diferente para quando for vitória, um peso diferente para quando for empate. E aqui a gente também vai adicionar quando a pessoa for ganhar, quando a pessoa for dar empate, quando for dar derrota. Só que vocês podem ver que isso aqui não está funcionando, né? A gente quer, na verdade, trazer isso que está estático aqui no HTML para o JavaScript. Mas primeiro de tudo, eu queria que vocês vissem que a gente está aqui no CodePen da imersão da Alura. Então eu vou fazer aquele fork para poder trazer para minha conta no CodePen. Vocês também vão ter que fazer isso. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, como que ele está fixo no HTML. Eu vou só dar uma mostrada para vocês entenderem como que é feita essa tabela. Aqui com a tag table, que vocês podem ver, a gente cria um header que vai ser esse cabeçalho da nossa tabela com todas as colunas que a gente vai querer. Então vai ser o nome, vitória, empate. Então aqui tá tudo isso aqui. Beleza, essa parte até que vai ser estática. O problema chega quando a gente estiver colocando os valores. Então quando a gente for colocar valor de vitória, valor de empate, de derrota, a gente vai escrever o próprio número aqui. E isso é muito complicado se a gente quiser fazer um site interativo, um site legal. Se a gente quiser aumentar aqui também não vai acontecer. A gente teria que mudar aqui. A gente teria que colocar, vai ser então 6. Aí a gente vai só alterar quando a gente recarregar a página. Isso não tá legal, a gente vai querer trazer isso para o JavaScript então. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Rafaela, então deixa eu perguntar, você quer fazer que se esse vitória aí, empate, derrota, são botões, e cada vez que a gente aperta, soma um em vitória, empate, derrota, e faz o cálculo proporcional aí nos pontos, que eu já tô vendo vocês colocar na tela, eu já tô perdendo da Rafa, é isso? Exatamente. Exatamente. E eu fiquei curioso, eu não entendo nada de futebol, tá? Mas eu sei que essa pontuação que vocês fizeram aí, o cálculo, a vitória vale 3, o empate 1, é bem do futebol. No League of Legends e nas coisas em esportes também costuma ter? Ou... É um pouco diferente. No League of Legends é outra coisa que a gente conta, né? Ou é vitória ou é derrota, e aí para cada pessoa tem um chamado PDL, né? Então é um pouco diferente disso daqui. Mas esse é um bem comum que a gente vê, né? Que a vitória é 3, o empate é 1, e a derrota, no caso, a gente não vai contar e nem vai descontar também. Então, essa tabela de classificação, na verdade, vocês vão poder usar para qualquer jogo que vocês queiram, sabe? E também, se vocês quiserem colocar um pouco diferente a pontuação, os valores de vitória ou de empate, é só vocês adaptarem pro
pro projetinho de vocês que não vai ter problema nenhum. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês de novo nessa aula vai ser o tal do objeto. O que são objetos no JavaScript ou em qualquer outra linguagem que a gente vai fazer? Eles nada mais são do que variáveis que vão ter algumas propriedades dentro dela. Então, por exemplo, um objeto que se chama cachorro. Ele pode ter o atributo cor, ele pode ter o atributo raça, ele pode ter a propriedade, né? Atributo é a propriedade, sei lá, quantidade, idade, né? Quantidade de anos. E esse é o que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer um objeto para jogadores, na verdade. Então, os atributos, as propriedades que a gente vai colocar vai ser de nome, vitória, empate, derrota e o número de pontos que a gente vai mostrar, que a gente, na verdade, vai ter que calcular. Então, eu vou começar criando o objeto. Eu já explico para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu vou utilizar o var e eu vou criar o primeiro jogador ou o primeiro objeto, que vai ser o Paulo mesmo. Então, eu vou colocar a variável Paulo. A gente, no objeto, a gente sempre coloca dentro das chaves tudo que a gente vai dar de propriedade para ele. Então, dentro das nossas chaves, a gente vai colocar primeiramente o nome. Eu vou dar um espaço aqui para ficar até um pouco mais bonito para vocês verem. Aqui embaixo, a primeira vai ser nome, aí eu vou dar 2 pontos para poder dizer qual que vai ser. E a gente coloca, entre aspas, a nossa string. O nome vai ser Paulo, como a gente já tinha visto. Para dividir outras propriedades, para separá-las, a gente utiliza a vírgula. Então, aqui eu vou colocar o número de vitórias, vou dar os 2 pontos e vou colocar a quantidade. Como é um número, como é um tipo numérico, a gente não coloca entre aspas. Então, eu vou colocar que ele vai ter 2 vitórias por enquanto. Eu vou dar a vírgula, vou colocar o número de empates, vou dar os 2 pontos, ele vai colocar 5 empates. Vou dar a vírgula, vou colocar o número de derrotas, vou dar os 2 pontos, ele vai ter 1 derrota por enquanto, e o número de pontos, a gente pode fazer a soma, pode fazer vitórias vezes 3, que vai dar 6, mais 5 vai dar 11, então aqui nesse caso no total, mas a gente vai colocar de uma forma que o programa automaticamente vai somar. Então esse aqui vai ser o nosso primeiro objeto que eu mostrei para vocês. Eu vou rapidinho só alterar uma coisa para vocês que eu acho que vocês perceberam que fica piscando toda hora aqui o nosso editor. Eu vou tirar esse auto-updating, que a gente já tinha visto que ele fica recarregando toda hora que a gente atualiza alguma frase. Então eu vou desligar e vou desligar aqui também o salvamento automático para a gente poder sempre salvar manualmente quando a gente quiser. Então aqui eu já tenho o nosso objeto formado. Eu vou dar um console.log, que vai ser a gente imprimindo no nosso console. Eu vou imprimir o objeto Paulo. Então, eu vou abrir aqui o console, eu vou salvar, e olha só o que vai aparecer aqui. Aquele errinho, na verdade, ele estava aparecendo já, isso aqui é antigo, né? Quando você estava digitando, né? Carregando automaticamente. Eu vou limpar só para vocês verem novamente como que é. Eu vou salvar, eu vou rodar, e aí ele vai dar o console log com o objeto Paulo. Então aqui está o nome, as vitórias, os empates, as derrotas, os pontos. E uma coisa que é legal de vocês verem no objeto é que a gente pode, na verdade, também só pegar cada propriedade que a gente criou para o objeto. Então, por exemplo, ao invés de eu querer imprimir totalmente o objeto Paulo, eu posso imprimir somente o número de vitórias que ele tem. A gente pode fazer isso. Eu vou salvar, vou limpar aqui o nosso console e vou rodar. E aqui vai aparecer o número de vitórias. Então agora vocês já aprenderam como que são formados os objetos. Eu vou criar mais um objeto que vai ser um outro jogador. Aqui no caso sou eu, a Rafa. Então eu vou criar aqui mais uma var. Um detalhe legal, como a gente vai realizar o cálculo dos pontos no jogo, eu poderia deixar os pontos com 0? Poderia deixar os pontos com 0. Vamos fazer isso então. Beleza. Podemos deixar já desde o começo com 0. Então eu vou criar aqui o nosso próximo objeto, que o nome vai ser no formato de texto, né, de string. Então eu vou colocar entre aspas, faltou a vírgula aqui, o número de vitórias, que eu vou colocar 3, número de empates, eu vou colocar 5, né, porque como o Paulo empatou 5, provavelmente eu empatei 5 com ele também. O número de derrotas, eu vou colocar 2, e o número de pontos a gente vai deixar com 0, já que a gente vai querer fazer esse cálculo já no nosso programa automaticamente. Então eu vou imprimir aqui para vocês verem se está tudo certinho. Vou colocar, eu copiei e colei aqui o console log, né? Vou trocar só pelo meu objeto Rafa. Vou limpar aqui o console, vou salvar e vou rodar o nosso programinha para a gente ver como que tá indo.
Então, olha só o que apareceu. Aqui apareceu 2, que foi o número de vitórias do objeto Paulo, e aqui apareceu totalmente o meu objeto Rafa, que tem todas as propriedades aqui. Esse ponto... Oi, pode falar. Então, para eu entender, então esses objetos que você está criando realmente parece que é uma coleção zona de outras variáveis dentro dele, né? Exato. Acho que a gente está sendo bem diretão na explicação, é óbvio que tem 1000 coisas aqui por trás, mas dá até para ver, né? Você abriu chaves e fez muito parecido com variáveis, só que em vez do que igual, você usou esse tal dos 2 pontos. E o nome, vitórias, empates, derrotas e pontos não estão entre aspas, né? Realmente tem cara de um nome de uma variável que você colocou bem, né? Propriedades, atributos, tem lugar até que chama de campo. Então, esse objetivo nosso que representa um jogador, no caso uma jogadora, esse último, tem esses 1, 2, 3, 4, 5 propriedades, né? Qual que é a vitórias da Rafa? Qual que é a derrotas? E aí começa a aparecer esse ponto que já apareceu em outros lugares pra gente, não é? E agora a gente criou, vocês criaram algo que usa esse ponto. Legal. Tá okay. Exatamente. Lembrando que sempre, tudo que a gente colocar dentro do objeto, na verdade, tem que ser referência a ele mesmo, né? Não faz sentido a gente criar uma variável, não sei, número de chances do jogo, se vai ser dentro do objeto Rafa. A gente tem que lembrar que o objeto é realmente a imagem da Rafa, a imagem do jogador que a gente está colocando aqui. Então, agora a gente vai criar, né? A gente já tem todos os nossos jogadores da tabela para fazer, a gente vai criar primeiro uma função que calcula ponto. Eu lembro que na última aula a gente contou para vocês mais ou menos como que funcionavam as funções, que são aqueles blocos de código que a gente escreve, é como se fosse um código separado do nosso programinha, que a gente pode chamá-lo quando a gente quiser. Então, a gente vai poder escrever para ele imprimir alguma coisa e a gente pode chamar várias vezes ao longo do nosso programa aquele trecho de código. E eu vou fazer essa função porque agora que vocês já sabem como funciona a função, a gente já pode começar a deixar os nossos códigos um pouco melhores, né, utilizando desse artifício. Então, para criar a função, a gente coloca o function e eu vou dar o nome da função de calcula pontos. Aqui vem um negócio que a gente ainda não tinha falado na outra aula, que são parâmetros e também retornos, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Quando a gente tinha usado a função da última aula, a gente não colocava nada dentro dos parênteses, a gente simplesmente colocava function para poder falar que era uma função, né? Que nem aqui, por exemplo, a gente coloca o var para poder falar que é uma var, e o nome da função. Aqui a gente não colocava nada. Para que serve esse parênteses? Esse parênteses, você vai escrever, aqui eu vou colocar jogador. Você vai escrever o objeto ou a variável, pode ser só um número, pode ser uma variável do tipo texto, pode ser um objeto que nem aqui que a gente vai fazer. Você vai, na verdade, trazer daqui de fora para colocar aqui dentro. Então, quando a gente chama essa função, por exemplo, eu vou colocar calcula pontos entre parênteses, a gente só chamava assim da outra aula. Agora, eu vou poder colocar aqui dentro do parênteses Rafa, por exemplo. Então, quando eu chamar a função calcula pontos, podem perceber que isso aqui a gente está no meu programa, né? A função vai ser só aqui esse trecho que está o function. Quando a gente coloca entre parênteses Rafa, a gente está jogando aqui para dentro da nossa função o objeto Rafa do nosso programa. Então, o Rafa está entrando aqui como jogador quando a gente está declarando essa função. Eu vou abrir... A gente pode fazer um teste e exibir, por exemplo, só os seus pontos ou só as suas vitórias? Só as vitórias. Vamos fazer isso, então. Então, aqui dentro da função, eu vou colocar um console.log, vou chamar o jogador.vitórias. Por que eu vou chamar jogador.vitórias? Porque aqui dentro, se eu colocar Rafa, a minha função ela é separada do meu código, ela não sabe o que é Rafa. O Rafa está sendo mandado aqui para dentro da função, porém ele tem o nome jogador aqui dentro. E quando eu mando Rafa para simbolizar o jogador, ele vai entender que o jogador, na verdade, vai ser o Rafa. Então, quando eu coloco jogador.vitórias, eu estou falando Rafa.vitórias. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Se você quiser tirar, eu acho que faz sentido tirar na linha 16 e 17 aqueles outros 2 consoles, só pra gente não ficar confuso. Perfeito, vou tirar. Beleza. Eu vou... posso tirar mesmo. Eu vou apagar aqui os consoles. Oi. Eu entendi uma coisa que fica estranha. Olha, você escreveu calcula pontos Rafa e embaixo você escreveu function calcula pontos. Por que 2 vezes está escrito aí calcula pontos? Então,
Quando a gente declara a nossa função, a gente não está chamando ela. A gente só está escrevendo que essa função existe. É como as variáveis. Quando a gente coloca... Eu vou colocar aqui um exemplo. A gente tem a var Paulo igual a Paulo, né? A gente tinha escrito um objeto, mas eu vou fingir que aqui é só uma variável de texto. Quando a gente faz isso, a gente está criando uma variável e já está colocando o valor para ela. Nossa variável Paulo, quando a gente tem o igual aqui, esse valor está sendo recebido para essa variável. Então, isso é diferente da função. A função, a gente, na verdade, está declarando a função, mas a gente não está dando, a gente não está usando, a gente não está chamando essa função para nada, a gente só está falando que ela existe. É como se a gente só escrevesse isso aqui, var Paulo. Então, quando a gente for usar a função, a gente vai ter que chamar durante o programa. Foi o que eu fiz aqui. Durante o programa, eu coloquei o calcula pontos. Para a gente chamar a nossa função, a gente escreve o nome da função e se ela tiver parâmetros, como aqui tem o jogador, a gente escreve os parâmetros para irem para dentro dela. Então é isso que está acontecendo. Quando tem function do lado, eu estou declarando e abrindo chaves falando o que ela faz. Quando não tem function do lado, eu estou falando, por favor, chame aquele trecho de código que a gente criou e demos o nome de calcula pontos. Exato. E curiosamente, o computador é esperto o suficiente, mesmo a gente estando chamando na linha 16 e só declarando na linha 18, ele sabe se virar e procurar, e a ordem aí, nesse caso, não importa a ordem da declaração e a ordem do uso, né? O JavaScript, pelo que eu tô vendo aí, ele consegue. Tem linguagem antiga que não consegue, mas na maioria absoluta, hoje em dia, isso não importa, né? Exatamente, o JavaScript, na verdade, ele tem essa possibilidade, então eu tô mostrando aqui, mas tranquilamente a gente podia ter colocado aqui embaixo. Eu só tô colocando em cima para vocês terem visualmente que isso aqui é o nosso programa e eu tô separando a função aqui embaixo só para vocês não juntarem as coisas. Então eu tô chamando aqui depois das variáveis só para vocês não ficar uma bagunça, né? A função aí embaixo já chama, aí embaixo não sei o que, eu tô só deixando um pouco embaixo para organizar mesmo. Então vamos lá, eu vou dar um clear aqui, o que a gente está fazendo? A gente está chamando a nossa função com o Rafa, a Rafa vai entrar como jogador na função, o jogador vai imprimir o número de vitórias, então a gente tem que imprimir o número de vitórias da Rafa. Então vamos rodar o nosso programinha, olha só, apareceu 3, e 3 era realmente o número de vitórias, era o número de vitórias da Rafa. Então é isso que está acontecendo, a gente... Eu tenho uma questão interessante. Rafa. Pode falar. Olha só, você colocou ali, calcula pontos entre parênteses jogador. Se você só trocar ali no lugar, na linha 16, o Rafa pelo Paulo, ele já vai mostrar os pontos do Paulo. Porque exatamente. A função, ela só espera um jogador. É isso, né? Exatamente. Tá. Você, não importa se vai ser eu ou vai ser o Paulo, contanto que seja uma variável que tenha esse ponto vitórias, né, que tenha a propriedade vitórias, ele vai conseguir imprimir tranquilamente. Então eu vou salvar, vou limpar, vou rodar e vamos ver se vai aparecer aqui as vitórias do Paulo. Olha só, apareceram e foram 2. Exatamente isso. Então agora vamos calcular realmente os pontos do nosso jogo. Como eu tinha falado para vocês, os pontos eles vão ter medidas diferentes. As vitórias elas vão valer 3 e os empates vão valer 1. E as derrotas a gente não vai mexer. Então dentro da função eu vou criar uma variável que vai ser os pontos mesmo. E ele vai ser igual ao jogador.vitórias vezes 3. Ou seja, o jogador que entrar aqui, que pode ser eu ou o Paulo, ele vai ter as vitórias multiplicadas por 3, mais o jogador ponto empates. É empates ou empates? Deixa eu só ver. Empates mesmo. E é isso. Deixa eu até mostrar aqui melhor para vocês o que está acontecendo. Eu estou somando simplesmente os empates, que vão valer 1, com as vitórias, que vão valer 3. Para isso eu estou multiplicando por 3. Se alguém quisesse... Se alguém quisesse ser explícito, podia multiplicar aí por 1 e somar o jogador ponto derrotas vezes 0, né? Se alguém quiser. Tem 1000. Isso que é legal na programação, né? A Rafaela foi digitando, eu fui pensando de outra maneira mais, assim, bem delimitadinha para escrever. A Rafaela já foi, é assim, e realmente, programadoras escrevem assim, tá? Você pega o hábito, às vezes nem o parênteses aí usaria, porque a multiplicação vai ser feita antes, mas para dar uma clareza ela colocou. Então, lembrando vocês que estão aprendendo a programar, tem várias formas da gente escrever. Podia ter quebrado linha, podia não ter quebrado, podia ter usado parênteses, podia ter multiplicado por 1 empates, podia, em vez de fazer var pontos, chamar de var temporária, é meio ruim esses hábitos. Então tem características que vocês vão pegando com o tempo. A Rafaela e o Guilherme estão passando muitas coisas legais aqui para vocês que a gente nem fala, mas algumas coisas que são hábitos da programação.
que nesse momento, de novo, talvez seria muita informação ficar discutindo, será que é melhor, será que não é? Tem umas coisas que nem são tão boas que a gente tá passando, mas que também não é o momento pra gente ficar criticando ou entrando nas grandes discussões. Mas eu tô contente, bem contente como a Rafaela e o Guilherme estão levando aí. Faz muito sentido. Vocês não se esqueçam, vocês vão ver que vocês estão aproveitando muito mais do que vocês imaginam. Exatamente. Então aqui a gente já tem a nossa variável pontos que está dentro da nossa função. Eu vou dar um console.log pontos. Eu vou imprimir no nosso console a quantidade de pontos e agora eu vou chamar, por exemplo, os meus pontos. Vamos ver o que a função está fazendo. Ela está multiplicando as minhas vitórias por 3, está somando com o meu número de empates e está colocando nessa variável pontos e a gente vai imprimir a variável pontos sempre que essa função for chamada. Lembrando, tudo que tiver entre chaves é o que vai acontecer quando a gente chamar a função aqui no nosso programa. Então eu vou salvar. Eu vou só puxar um pouquinho aqui para vocês verem, mas vocês já entenderam o que está acontecendo aqui. E eu vou rodar. Olha só, deu 14. Será que essa conta está certa? O número de vitórias era 3, então 3 vezes 3 dá 9, mais o número de empates. Então vai ser 9 mais 5, que dá 14. Então tá certinho. O nosso cálculo de pontos está saindo bem correto. Porém, a gente não vai querer... Oi. E se a gente parar para pensar, né, Rafa? Quando a gente fez a alteração no HTML que estava fixo, os pontos ficaram errados, né? Da linha do... Acho que não sei se foi da sua linha ou da linha do Paulo. Da linha do Paulo, né? Olha só. Lá, como se a gente ficasse alterando na mão, vitória vezes... 2 vitórias vezes 3 daria 6, mais os 6 empates, 12. Só que a gente alterou só a parte do empate. Dessa forma que a gente está fazendo, do lado do JavaScript, a gente não vai cair não vai ter esse erro, né? Porque ele vai calcular sozinho essa quantidade de pontos. Então, sempre que a gente tem coisas que a gente fica alterando na mão, um valor na mão, direto no HTML, a chance da gente errar isso é muito maior. Só que aí a gente tem um problema, Rafa. Olha só, você está mostrando os pontos no console, mas eu acho que a função, o objetivo dela não é esse, né? A gente queria calcular os pontos e, de alguma forma, mudar lá dentro do objeto o ponto. Falar, os pontos da Rafa são esses. Como que a gente faz isso? Exatamente. O que a gente tem que fazer, na verdade, a gente está colocando para dentro da nossa função o objeto Rafa. Só que ao mesmo tempo que a gente está mandando o objeto para dentro, a gente também tem que mandar essa variável pontos para fora, porque a gente quer ter ela lá no nosso programinha, né? Aqui no nosso programa que está rodando fora da função. Então, para isso, a gente não vai usar o console.log. O console.log agora a gente vai deixar um pouco quieto. A gente vai usar o que a gente chama de retorno da função. Os parâmetros são os que entram na nossa função e os retornos são o que retorna. É bem simples de entender, mas tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês já. Eu só vou escrever para vocês como que vai ser e eu já vou explicar. Então, para retornar, eu vou usar a palavra return mesmo, que é de retorno, e vou retornar a nossa variável pontos. Então, a função, quando ela for chamada, ela vai retornar a variável pontos. Agora, o que a gente está fazendo aqui de chamar a nossa função, a gente vai precisar de uma coisa a mais. Porque como ela está retornando um valor, a gente precisa colocar esse valor em algum lugar, a gente precisa atribuir esse nosso pontos que está sendo retornado na função para alguma variável aqui do nosso programinha. No caso, a gente já quer atribuir esses pontos para os pontos da Rafa, né? Aqui, para minha propriedade pontos que está dentro do objeto Rafa. Então, eu posso fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o Rafa.pontos e eu vou atribuir a função para ele. O resultado da função, né? Só o valor de pontos. Exatamente. Porque, na verdade, isso simboliza o quê? A função, ela simboliza que o que está sendo retornado está sendo atribuído para a nossa variável aqui. A nossa variável podia ser uma nova variável, podia ser var pontos da Rafa, mas como a gente já quer automaticamente atribuir para o nosso Rafa.pontos, que são os pontos do nosso objeto Rafa, a gente já pode fazer isso direto. A gente não precisa declarar, porque ele já foi declarado aqui no nosso var Rafa. Uma coisa legal disso daí também é que, olha só, a sua função recebe um objeto JavaScript com um monte de coisa. Você usa as vitórias e os empates e devolve só o ponto. Ou seja, a gente pode criar uma função que recebe um objeto, um texto, uma idade, qualquer coisa,
e devolver qualquer coisa também. Nesse caso, a gente não está devolvendo o objeto inteiro de novo. Falar, a gente recebeu aqui o objeto com pontos, vitórias, e a gente está devolvendo o objeto inteiro. Não, a gente está devolvendo só os pontos. Mas poderia ser um cenário, a gente pode existir um cenário que a gente devolve um objeto, né? Então, por algum motivo, a gente precisa manipular várias coisas e a gente devolve o objeto inteiro. Nesse caso, a gente só, do jeito que a Rafa fez, só está devolvendo esse return, né? Uma palavra reservada que a gente fala, específica do JavaScript, de outras linguagens também. Return pontos, vai devolver só um valor. Esse valor a gente lembra dos nossos primeiros projetos lá do IDAD, né, do cálculo da conversão de moedas. A gente está fazendo a mesma coisa, só que no lugar de colocar direto na variável, a gente está falando assim, ó, vai lá no objeto Rafa, pega os pontos dela e faz o cálculo dos pontos com base em todas as variáveis que ela tem lá dentro, no objeto, né? Então vitória, empate, derrota a gente não usa. E devolve os pontos e coloca agora. A Rafa vai ter um novo valor de pontos, né? Manda aí, Rafa, Exatamente. Vamos ver se aí deu certo. Então vamos ver. Eu vou imprimir aqui no console, só pra gente ver, então. Eu vou colocar um console.log e vou imprimir o Rafa.pontos. Só para a gente ver se alterou. Então, lembrando que os pontos, eles eram 0, quando a gente está declarando aqui com o objeto, ele é 0. E aí, quando a gente chama a nossa função, ele deveria ser alterado para 14, né? Que era o número que estava dando. Você pode até imprimir antes e depois, né? Para a gente ver se muda. Posso, boa ideia. Eu vou dar, então, esse console log antes da gente trocar, da gente chamar a nossa função, e um depois para ver como ele vai ser alterado. Então, eu vou limpar, vou salvar e vou rodar. E agora, hein? Olha só, é isso mesmo que aconteceu. Primeiro, quando o nosso console log foi chamado, o Rafa.pontos valia 0, porque nada tinha acontecido ainda, a gente só tinha declarado. E depois que a gente chama a nossa função e todo esse cálculo acontece, o nosso pontos vai ser retornado aqui para a função, ele vai retornar como valor e vai ser atribuído para o Rafa.pontos. E quando a gente imprimir o Rafa.pontos pela segunda vez, ele vai aparecer aqui com o cálculo já feito, que vai ser 14. E aí, Gui, você tá achando que falta alguma coisa aqui no nosso programinha? Você acha que já tá suficiente isso aqui que a gente fez? Eu achei que ficou super legal. Só uma coisa que me deixa um pouco triste é assim, a gente tá vendo tudo no console, né? Seria legal se a gente pudesse passar esses valores, né, esses objetos para a tela mesmo, né? Vamos fazer isso? Exatamente, vamos fazer isso então, porque o console, de fato, como eu já falei para vocês, normalmente o usuário, quem for mexer no programa, não olha, ele na verdade nem sabe o que é. Então, vamos fazer isso sim. A primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou até apagar esses console logs aqui pra gente não se confundir, que era só pra gente... Oi, você pode até fazer o cálculo dos pontos do Paulo também. E se você na sua casa tiver utilizando outras pessoas, né? Quero fazer uma lista de classificação com os meus amigos do LoL, do Rocket League, do Fortnite, sei lá, de qualquer jogo que você imaginar, né? Você já pode fazer o cálculo dos pontos deles aí. Então, se você quiser já chamar o Paulo, pontos, igual, calcula pontos, entre parênteses, Paulo, só para a gente também ter isso, só para a gente ter os pontos desses nossos dois objetos. Lembrando que a gente está com dois objetos aqui só para dar tempo para a gente garantir, mas se tiver 10, 20 amigos, aí depois você pode fazer até coisa a mais. Vou tentar fazer esse cálculo usando um for, passando os objetos e faz aquela maluquice toda. Ô, Rafa, só um detalhe que eu queria mostrar para a gente fazer para a gente criar essa forma de exibir esses objetos na tela. No HTML, vamos só dar uma olhadinha nele para ver o que acontece, como que cada linha é criada, né? Então, você quer ver como que tá o HTML? Eu vou mostrar aqui. Então, ó, scrollando a página um pouquinho, olha só, a gente tem esse t-head, voltando ali em cima só um pouquinho, Rafa. Isso, beleza. Ó, tem o t-head. O que é esse t-head? É aquele nome, vitórias, empates, todos o nosso menu da tabela, né? Não sei se a gente chama assim. Isso, essa informação aí. O cabeçalho, né? O cabeçalho da nossa... Isso, boa. Embaixo, ele acaba, né? A gente repara que tem um tr... Aí tem todas as colunas. Depois ele acaba lá no HTML mesmo, na linha 20, na linha 20, desculpa, 28 não, na linha 20 ele acaba. Ele começa esse tbody, né, que ele tem um ID aí, tabela jogadores. Cada jogador, ele é representado por uma TR. O que isso significa? Que quando a gente tem uma TR, a gente vai ter uma nova linha. Então, o que a gente vai precisar fazer no lado do JavaScript? Opa, tem um jogador novo? Vai ter uma nova TR.
A gente já viu como que a gente acessa os valores, né, os atributos, os campos do nosso objeto. Então a gente tem paulo.nome, que vai dar o nome do Paulo, o paulo.vitórias, que vai dar as vitórias, o número de vitórias que o Paulo tem. O que a gente vai precisar criar? A gente vai criar no lado do JavaScript uma função que vai gerar para a gente esse TR, esse TD, esse TD do nome, esse TD das vitórias, dos empates, e o TD de cada botão também. Por quê? Quando a gente clicar no botão de vitórias do Paulo, a gente precisa de alguma forma identificar, olha, tá somando os pontos do Paulo, né? E a gente vai ver isso na prática. Parece muito louco, mas você vai ver que não é tão complexo assim. A gente vai conseguir fazer. O Paulo tá um pouco assustado agora. Eu acho que tem mas eu entendi, né? Porque agora a gente começa a misturar tanto o HTML, porque essa tabela tá fixa, né? Tá aí nesse código HTML. Para mexer agora, é só escrevendo aí. Mas a gente quer que esses eventos, né? Quando clicar aqui, esse evento seja disparado uma funçãozinha que recebe alguma coisa. E aí eu sei, poxa, clicou na linha do Paulo. Então eu preciso pegar as vitórias dele, multiplicar por 3, mais os empates, calcula pontos, atualiza, aí pega o último desse TD aí, seja lá o que for esse TD, e altera os pontos para atualizar. Não só o TD, né? Porque se for vitórias, tem que somar 1 na vitórias também. Então agora a gente precisa começar a misturar as coisas. E é muito comum, né? Na programação, você mexe aqui, tem que alterar lá e guardar no banco e mandar um e-mail. Então essas coisas ocorrem em efeito cascata, tanto no visual, quanto o que está por trás do visual, né? Que a gente costuma chamar de back-end. Então acho que é um bom exemplo de coisas que estão acontecendo por trás do que está sendo mostrado. A gente já começou a ver, não é? No dos filmes, já era bastante assim. Aqui é um exemplo um pouco mais rebuscado. Eu também queria frisar que, no primeiro momento, aquilo que a Rafael e o Guilherme colocaram ali da função, a função calcula pontos, que chama calcula pontos, depois pega o que é calcula pontos, devolveu no return e guarda dentro de uma variável, é algo muito comum, mas que na primeira vez você toma susto. Você fala, peraí, eu tô chamando alguma coisa que depois eu recebo com igual, e tem o return, quem é que tá? É uma troca de mensagens, tá? Aliás, nesse mundo que as pessoas chamam de orientação a objetos, dizem que os objetos se comunicam por troca de mensagens. É uma frase bonita aí, semântica. E isso vai tudo ficar mais claro com muita prática, tá bem? Não vai ser agora a gente dando uma lição de teoria, até porque o mecanismo de objetos de JavaScript é super diferente de algumas linguagens, mas vocês vão respirando. Tem algumas coisas aqui que, como eu já falei mais de uma vez, que são um pouquinho mais avançadas do que a gente está mostrando, mas a gente está, de novo, num caminho muito legal para vocês. Rafa, o que a gente pode fazer já para começar, vamos comentar essas linhas do HTML e vamos ficar só com o lado do JavaScript mesmo? Perfeito, vamos sim. Então, ó, existe um hack para a gente conseguir comentar várias linhas, que é o seguinte, a gente vai lá na linha, pode ir na parte do Paulo mesmo, na TR do Paulo, beleza, nessa linha, olha só, dessa TR, da linha 22, você vai clicar, segurar, vai mandar até a linha, deixa eu ver, pode tirar esse daí, da linha 22, pode ir comentando, até fechar essa TR de baixo. Isso, até essa TR, essa beleza. Aqui. Isso. Você vai colocar Ctrl/vertical e você vai comentar essas linhas. Lembra que a gente colocou os comentários no JavaScript, que era o / A gente também tem o comentário no HTML, que é diferente. A forma de escrever é diferente, que vai ser esse traço, o maior, depois para fechar, traço, menor. Só de comentar isso, se a gente salvar e rodar o projeto agora, observa que não vai aparecer nem o Paulo, nem a Rafa ali na parte visual. Olha só. Beleza, é o que a gente quer. Vamos, então, pensar em pegar esse objeto JavaScript e exibir ele na tela. Vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro, já que a gente tem 2 jogadores, para a gente ganhar tempo também e conseguir finalizar a aula no horário, vamos fazer assim, ó. Vamos criar uma variável chamada jogadores. E essa variável jogadores, pode ser depois dos pontos, depois do início dos pontos, Rafa, eu acho melhor. Isso. Pode ser lá embaixo, depois até dessa função mesmo. Beleza. Boa. Então, ó, criar um var jogadores, e esses jogadores, ele vai ser uma array de Rafa e Paulo. Beleza. O que vai acontecer agora? A gente tem uma variável que tem a lista dos objetos da Rafa e do Paulo, né? Tem todas as informações ali dentro. Eu vou criar uma função que vai receber esses 2 objetos, tá bom? Então, vamos lá. Função, eu vou chamar essa função de exibir, pode ser exibir jogadores, algo... para ficar mais semântico, exibir jogadores na tela. Exibir jogadores na tela, boa. Abriu e fechou parênteses, lembra, entre esses parênteses são informações que a gente quer passar para a nossa função.
essa nossa função, a gente quer receber quem? A lista de jogadores. Então, eu vou colocar jogadores. Por que eu estou fazendo dessa forma? Eu não quero exibir só a lista do Paulo e depois exibir só a lista da Rafa. Não, eu quero exibir os dois jogadores ao mesmo tempo, beleza? Então, abre e fecha bigodes. A gente vai começar escrevendo aí agora um pouco do HTML e misturar um pouquinho com as informações do JavaScript que a gente tem. Então, só um detalhe, deixa eu só perguntar uma coisa. Aqui para você colocar como parâmetro, para você passar para sua função, você colocou jogadores, mas é porque tem que ser igual a variável ao nosso array, o nome, ou é porque realmente você que escolheu colocar jogadores? Na verdade, sempre os nomes de variáveis, nomes de função, eles precisam ser claros para que a gente entenda e outras pessoas que desenvolvem, que programam, entendam também. Então, vamos pensar que uma pessoa vai ver esse código pela primeira vez, um amigo ou uma amiga nossa do trabalho. Se ela vê lá, função, exibir jogadores na tela, e recebe um array, recebe, entre parênteses, jogadores, ela subentende que vai ser ou é uma lista, ou são vários objetos, ou são, sei lá, algumas variáveis, alguma coisa assim. Então, observa que do jeito que a gente fez, até a nossa leitura ficou clara. Exibir jogadores na tela, passando quem? Jogadores. A gente quer essa função, para ela funcionar, a gente precisa de uma lista de jogadores. Beleza. Então vamos começar. Primeira coisa, como a gente vai criar? Lembra que cada TR significa uma linha? Para a gente começar a entender e criando essas linhas certinho, eu vou criar uma variável que vai servir como referência para a gente criar o nosso HTML. Então, eu vou chamar de var HTML, por exemplo. HTML, deixa eu pensar. Pode ser, vamos deixar var HTML e vou atribuir nessa var HTML uma string vazia. Vou abrir e fechar chaves. Desculpa, parênteses. Isso, abri e fechei parênteses. Beleza. Aspas, desculpa, gente. Desculpa. Eu já falo bigodes para não ter erro ali. Legal. Agora, o que acontece? A gente tem 2 jogadores. A gente podia ter 3, 5, 10, 15, 20 jogadores. E a gente queria exibir eles na tela. Do jeito que a gente vai fazer, todos os jogadores que estão dentro dessa array de jogadores serão exibidos. O que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai criar um for para ele listar o jogador 1 e depois listar o jogador 2. Ou melhor, lembra que o índice da nossa array, da nossa lista, começa com 0. Então a gente quer primeiro var i igual a 0, que vai ser isso, igual a 0, que é o objeto Rafa, primeiro que a gente vai começar, ponto e vírgula, para a gente separar a nossa condição. Enquanto i for menor que jogadores.length, o que isso significa? Enquanto i for menor que a quantidade de elementos que a gente tem na tela, né? A gente vai ficar repetindo isso daí. Beleza. 2 pontos, vamos incrementar a cada execução. Então, eu vou colocar ali no finalzinho i mais, né? Depois que ele executar criar toda a TD, TR, mostrando nome, vitória, empate, ele vai refazer a mesma coisa para o jogador na posição, no índice 1. E assim, sei lá, tem o índice 20, ele vai fazendo até o índice acabar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora, vou dar abrir e fechar bigodes, um Enter, e a gente vai... Repara que quando a gente vai dando Enter, ele vai colocando para o ladinho, né, as informações. Para ficar claro para nós que estamos criando o nosso código, aquilo que a gente está fazendo. O que eu vou fazer agora vai ser assim, ó, HTML, ele vai receber uma propriedade, uma div, né, que a gente quer criar. Então, eu vou colocar assim, HTML é igual, abre aspas, a gente vai escrever. Aqui vai ser um pouquinho chato só, gente, mas é tranquilo, ó. Abre e fecha as tags do HTML. Eu vou colocar tr aí dentro, significa que é uma nova linha. Beleza. Vou colocar para o lado, vou colocar uma TD. Se a gente observar lá no código do HTML que a gente tem a TR e cada coluna era uma TD. A primeira TD que aparece, a gente pode até ver ali, ó, é um nome. Então a gente quer exibir o nome do jogador. Então, Rafa, o que a gente pode fazer aí, é concatenar o nome do jogador. Então, vou colocar um sinal de mais depois do TD e vou colocar aí jogador, aí ponto nome. É jogador ou é jogadores? Jogadores. Jogadores é o iésimo jogador, né? O iésimo. Exatamente, ó. Aí tem uma charada que o Paulo já matou. O que acontece? Se eu coloco só jogadores.nome, qual o jogador que a gente está exibindo nessa linha? A gente não sabe. A gente quer exibir o jogador do índice 0, depois o jogador do índice 1 e exibir o jogador do índice 3, né? E assim por diante. Então, quando a gente coloca jogadores, abre e fecha colchetes no índice I,
ele vai pegar primeiro o objeto da Rafa e vai exibir o nome da Rafa. Beleza. Só para a gente fechar isso daí, Rafa, jogadores no índice I, o que a gente quer exibir desse objeto? O nome. Ponto. Nome. Beleza. Agora a gente vai fechar essa nossa TD. Mas, entre aspas, abrindo o sinal de maior e menor, a barra, fechando a nossa TD. A gente já tem a nossa primeira coluna, que é o nome. A gente vai fazer isso para os outros elementos também. Só que a gente vai fazer isso e vai somando. Então a gente vai pegar e vai criar um HTML que vai ficar grandão, e depois, quando ele for ser exibido na tela, ele vai ficar legal. Então a gente vai fazer só uma alteração, tá? Nessa linha 29. Depois do HTML, a gente vai colocar um sinal de mais igual, para ele ir somando. Repara que o nosso HTML começa ali em cima sem nada. E a gente quer colocar cada coluna dentro dessa propriedade, desse elemento que a gente criou. Eu vou fazer a mesma coisa agora, Rafa. Você pode até dar um Ctrl C dessa linha 29. Deixa eu ver, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Boa. 4, 5, beleza. E a gente vai alterando. Ó, primeira coisa, a primeira informação que a gente tem é o nome. A segunda informação que a gente tem é a vitória. Então a gente vai alterar aí, ó, vitória. A terceira informação, Vitórias. Vitórias, isso. Sempre tá tudo no plural, né? Empates, boa. E depois a gente tem derrotas e pontos. A gente não vai colocar o botão na tela ainda. Vamos criar primeiro, vamos visualizar esses dois elementos na tela. Isso acontecendo. Beleza, ele fez o for e criou do elemento 1 e criou do elemento 2, né? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa exibir esses elementos na tela. Primeira pergunta. Como que o JavaScript sabe qual é o elemento qual é a propriedade que a gente vai exibir na tela? Então, uma das formas que nós temos de conseguir identificar, olha, JavaScript, pega esse objeto e mostra esses elementos utilizando uma palavrinha mágica chamada getElementById. Então, se a gente for lá no HTML, vai lá no HTML, Rafa, só para a gente ver o ID que a gente usava para exibir os nossos jogadores. Olha só, a gente tem ali no Tebari ID igual tabela jogadores. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser pegar essa tabela de jogadores, para a gente conseguir falar, JavaScript, você vai colocar todas essas informações do elemento, das linhas, das colunas que você criou dentro do ID tabela jogadores. Então vamos lá, Rafa, no nosso código a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável chamada tabela jogadores, isso depois que o nosso for acaba, tabela jogadores, e ela vai ser igual ao document, que é a forma que a gente está utilizando para conseguir pegar um elemento na tela, e se a gente colocar document.g, já vai aparecer algumas coisinhas, não apareceu nada, apareceu getElementById, esse primeiro. Repara que existem vários, class name, existe uma lista ali de formas da gente conseguir pegar essa informação. Então a gente falou assim, olha, vai lá e pega o elemento. Qual é o elemento? A gente não passou ainda. Então, abrindo e fechando parênteses, a gente vai passar, entre aspas, o nome, tabela jogadores. Tabela jogadores. Beleza. Lembrando que esse nome precisa estar exatamente igual o nome que está lá no HTML. Então, só para a gente ter certeza mesmo, dá uma olhadinha lá, Rafa. Boa. Vou até copiar e colar. Até copiar e colar, para garantir mesmo que esse daí tá certinho. Tabela jogadores. Certinho. Beleza. A última coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. JavaScript, você pegou o ID? Peguei. Mas em nenhum momento a gente falou, coloca agora a linha da Rafa e a linha do Paulo nessa tabela jogadores. A gente precisa fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai chamar tabela jogadores, ponto inner, HTML, tudo maiúsculo, a parte do HTML, beleza? Vai ser igual ao quê? Lembrando, cada linha do jogador a gente salvou num campo chamado HTML. Então, eu vou colocar igual HTML, que a gente criou a linha do nome, de vitórias e tudo mais. Beleza? Vamos salvar e visualizar isso na tela. Eu vou puxar aqui só para vocês conseguirem ver na tela melhor, viu, gente? Então vamos rodar. Não apareceu. A parte do console igual HTML. Eu acho que é porque tem muito TR. Eu acho que aqui não é TR. Ah, é verdade. Boa, Rafa. Boa. A gente copiou o copy-paste. Tem que tirar esses TRs e tá faltando um /TR no final do pontos.
Então, aqui, quando a gente começa a fazer essa bagunça, às vezes a gente até coloca console log só para ver, peraí, tá fazendo o que eu quero fazer, então por aqui passou, não é? Sim. É um modo de debug, não é tão legal, mas a gente costuma fazer assim, por aqui passou. E aí acho que a Rafaela já pegou, né? Tá tendo TR, tá falando toda a coluna, a gente tá falando nova linha, aí o HTML deve estar se perdendo. Na verdade, o TR é só no primeiro e depois o barra é só no último. Exato. O TR, na verdade, se você parar para entender o termo, é table row. E row do inglês é linha. Isso. E o TD é table data. E o D de data, né? A data, na verdade, é de dados. Então é bem fácil você entender que quando a gente fala TR, a gente está criando uma nova linha. E aí tudo que tiver dentro dele vai estar dentro da linha. Então todos os TDs, que são as datas, que são, na verdade, as células mesmo que fala na tabela, são esses quadradinhos, né? Então, a gente só quer uma linha, então a gente vai só deixar um TR no começo. Como a gente está somando isso tudo, todo esse texto todo, a gente vai colocar só o TR no final para poder fechar o nosso HTML. Então, ele começa lá no começo, a nossa linha, e termina lá no final. E esse mais igual, na verdade, a gente está fazendo um HTML é igual a HTML mais tudo aquilo, né? Eu não sei se ficou muito claro, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Exatamente. A sacada dele é bem parecida com o I++. Então, a gente está falando assim, o HTML é uma string vazia. Agora, ele tem uma TR, que é essa primeira TR com o nome, e dentro da TR tem um TD. Depois, ele tem outra TD, e depois tem outra TD, e outra TD, e lá no finalzinho ele fecha. Né? Exatamente. É como se a gente pegasse, tipo, 1 é igual... variável número vai ser igual a 1, e aí depois a gente quer colocar a soma, né? A gente quer somar a nossa variável número com, 4. Aqui a gente, na verdade, poderia escrever número mais igual a 4, porque a gente estaria deixando meio implícito que esse número já está sendo somado, né? A gente não está só pegando esse número e atribuindo, a gente está... a variável que a gente quer atribuir vai ser somada, então a gente não precisa escrever ela aqui, a gente só coloca um mais antes. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente podia apagar esse mais e colocar um HTML mais, entendeu? Só que para ficar um pouco mais fácil, e é o que a gente usa normalmente no código, a gente coloca o mais antes do igual, para ficar um pouco mais fácil. Gente, a única coisa que falta agora, vocês vão ver, se a gente tentar rodar, salvar, fizer o que for, a gente não vai aparecer na tela tudo isso que a gente escreveu. Por quê? Como eu disse para vocês, a função, ela pode estar escrita perfeitamente, a gente pode estar fazendo tudo certinho, mas o nosso programa não está chamando essa função. Ela só está sendo declarada, né? Ela só está falando, olha, essa função existe, quando você chamar ela, é isso que vai acontecer. Mas a gente não chamou ela. Então, agora a gente vai chamar a nossa função aqui no nosso programa, e para isso a gente vai escrever exibir jogadores na tela, e a gente vai passar para a nossa função o nosso array de jogadores, né? Que na verdade é esse daqui. A gente vai passar os nossos 2 jogadores para entrarem aqui na nossa função. Então vamos salvar e vamos ver se agora vai aparecer. Olha só. Apareceu certinho. Eu puxei aqui, tá bem amassado, mas é para vocês enxergarem. Aqui tá as vitórias, os empates, as derrotas e os nossos pontos. E se vocês perceberem, os nossos pontos, eles já estão calculados corretamente, porque a gente já tinha feito aqui o nosso cálculo de pontos, né? Lembra que quando a gente tinha colocado fixo aqui, ele tava 0 para os 2. Então era para aparecer 0 aqui. Mas como a gente já chamou aqui antes a nossa outra função de calcula pontos, ele já foi atualizado para o número correto. Então é 14 aqui no meu caso e 11 para o Paulo. Boa, muito legal. Eu acho que a última coisa que a gente precisa fazer agora, né, é criar os botões para cada linha. Então, se a gente observar, o que a gente tem, né? A gente tem todas as informações exibidas, vitórias, empates, derrotas, o cálculo do ponto acontecendo. Isso ficou bem legal, só que agora a gente precisa dos nossos botões de vitória, empate, derrota, beleza? E quando a gente clica em cada botão, o cálculo dos pontos, a gente precisa recalcular os pontos, né? Que a gente vai alterar esses valores. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Lá no nosso HTML mesmo, a gente tem os botões. Então, se a gente observar, a gente tem essa TD dos botões. A gente vai copiar essas 3 linhas, linha 28, 29 e 30. Vou copiar essas linhas e vou colocar essas TDs lá na nossa função do JavaScript que exibe os nossos jogadores.
tá bom? Então vai ser isso. Aí como a gente vai manipular essas linhas, pode copiar ela aí e a gente monta a AD dela certinha. Uma outra coisa também, Rafa, se você quiser tirar essa parte do... Isso, pode tirar tudo, a gente nem precisa ver essa parte agora. Isso, pode. Então, pode deixar bem pequenininho. Boa. Só pra gente conseguir visualizar bem. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de mais um HTML, né? Somando, então vou colocar aí HTML mais igual, passando essa TD. Lembrando que a TD vai ser uma string, então a gente abre chaves aí, uma só, beleza. Então a gente tem a TD, que é um botão, que é um clique, que vai chamar adiciona vitória, tudo isso. E a gente tem uma coisa interessante. Observa que o adiciona vitória, a gente vai precisar, de alguma forma, identificar. Olha só, adiciona uma vitória para o Paulo, ou adiciona uma vitória para a Rafa, ou um empate, ou alguma outra informação. Então eu vou fechar chaves, fechar aspas aí, beleza? Vou colocar um mais. Que a gente precisa alterar, porque assim, a gente está abrindo as aspas duplas aqui, e aí a aspa dupla também aparece aqui dentro do nosso HTML, e é para ela aparecer mesmo. Então aqui a gente pode substituir por uma aspa simples. Simples, boa, legal. Aí quando a gente coloca aspa simples, não vai dizer que a gente está fechando aqui. A gente vai fechar realmente só aqui no final, quando a gente quiser abrir os parênteses. Boa. Então, e isso vai colocar aí um mais. E como que a gente vai conseguir identificar que é o adicionar um ponto para Rafa ou para o Paulo? A gente vai passar só o índice. Então, eu vou colocar aí mais i. E para finalizar, eu vou colocar aí um mais e vou abrir aspas duplas e vou passar as outras informações. Abrindo aspas duplas mesmo. No teclado fica... É só uma, isso, boa. Só pra gente garantir também, lá no nosso último TD, ele vai ter a TR, né, que a gente vai fechar a nossa linha. Então, a gente já pode tirar da linha 35 essa TR que está fechando aí, a gente pode colocar ela lá no finalzinho da nossa TD. Beleza. Uma coisa, então, aqui também a gente tem que trocar por aspas simples, né? Aqui no Vitória. Isso, aspas simples no Vitória também. Para não dar o problema. Legal. E aí a gente fecha a nossa linha aqui, né? É isso aí. Isso que a gente fez para essa linha, a gente vai fazer para as outras linhas também. Então, a gente vai ter mais um HTML mais igual. A gente vai abrir aspas duplas, vai até o adicionar, no comecinho ali, adicionar, a gente vai colocar aspas simples, porque a gente tem um texto, isso, aspas simples. A gente vai passar também esse i e vai abrir aspas duplas, no lugar do empate, a gente vai passar aspas simples e fecha aspas aí no final. Beleza? Para finalizar... Vocês perceberam, mas toda vez que a gente abre aspas, ele fecha junto também, né? Isso já é automático aqui do nosso editor. Mas é meio chatinho, é difícil, porque se você for apagar a segunda aspa, ele apaga tudo. Então, o que eu normalmente faço, já para vocês, que eu sei que vocês vão ver isso acontecendo, você vai abrir as aspas... Ela vai ficar assim, aí você chega aqui dentro dessa e você dá um delete para apagar a segunda. Eu sei que isso vai acontecer com vocês, por isso que eu estou dizendo que é importante vocês saberem, né? Boa. Que é difícil ficar tentando controlar esse negócio das aspas, ele já vai automático criando, então só um detalhe para vocês. E agora a gente vai fazer o último, né? Isso. Na última linha, mesma sequência. HTML mais igual, para a gente colocar o nosso último botão, que é o da derrota. E a gente não esquecer ali, no adicionar derrota, a gente colocar aspas simples. Boa. Ali no nosso, como parâmetro, né, a gente vai passar o nosso índice. Beleza? Concatenando todas essas informações. Aspas simples. E lá no finalzinho, aspas duplas fechando. Beleza, a gente fez tudo isso daí. Só pra gente, já que a gente criou esses elementos, vamos visualizar esses elementos, né, na tela. Então, se eu salvar e executar esse código, trazendo o projeto de novo ali pro ladinho, a gente vai ver que os botões eles serão exibidos na tela. Olha beleza, só. estão sendo exibidos. Bacana. Vamos lá. O que a gente pode fazer, Rafa, só para a gente conseguir garantir que quando a gente clica num botão alguma coisa acontece, olha só, você clicou no botão e já apareceu ali uma mensagem, né, um pontinho. Então, se a gente abrir o console agora, abre o console, Rafa, só para a gente visualizar. Olha só, ele fala assim, ó,
adicionar empate não é definido, adicionar vitória não é definido. E faz sentido. Quando a gente criou, do lado do JavaScript, falou, ó, quando a gente clicar nesse botão, executa a função adicionar vitória. E não existe essa função ainda. Então vamos clicar essa função, vamos criar essas funções de adicionar vitória, empate e derrota, que exibe um console escrito, por exemplo, clicou vitória, clicou o botão empate, só para a gente visualizar isso, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com adicionar vitória. Então lá embaixo, na linha 42, uma nova função que eu vou chamar de adicionar vitória. Adicionar vitória. Legal. Essa nossa função adicionar vitória, lembra que a gente recebe um parâmetro, né, que é o índice do jogador, tá? Então pode colocar aí um i mesmo para a gente ter como referência. Abre e fecha bigodes. A gente não vai usar esse nosso índice agora. A gente só quer verificar mesmo se, quando a gente clica no adicionar vitória, esse botão está sendo clicado. Então a gente pode usar um console.log, console.log, entre aspas, a gente coloca clicou no botão vitória, alguma coisa desse tipo. Essa ideia a gente vai ter também para a nossa função de derrota. Então a gente já pode criar uma função para derrota e uma função para empate também. Boa. Eu vou copiar e vou colar aqui essas duas funções, eu vou só alterar o nome. Beleza. Empate e aqui adicionar derrota. Aí aqui eu vou colocar aqui, clicou no botão empate. Boa. E aqui clicou no botão derrota. Legal. Vou salvar. Pode abrir bastante aí, Rafa, também. A gente acha que nem precisa. Isso, boa. E a gente só precisa do console agora. Vou limpar, porque Beleza. tá sujo das outras vezes. Vai lá. Então, vamos lá. Eu vou apertar esse botão vitória aqui. Ele apareceu, funcionou, entrou na função. Então agora eu vou no empate e agora eu vou na derrota e todos estão funcionando. Beleza. E na segunda linha? Será que tá indo também? Empate, vitória. Maravilha. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Vamos começar com o mais difícil, que é a vitória, né? Então, o que acontece? Quando a gente clica no botão de vitória, a gente quer, de alguma forma, identificar, olha, é a Rafa, é um ponto para a Rafa, é uma vitória para a Rafa e calcula os pontos dela. A gente precisa fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos identificar qual é o jogador que que está sendo clicado. Então, vou criar uma nova variável chamada jogador e ela vai ser igual. Aqui o Paulo vai gostar muito. Ela vai ser igual a nossa lista de jogadores, a lista de jogadores, no plural, no índice i. Pronto. A gente já sabe qual é o jogador que a gente está trabalhando. Por quê? A gente tem uma lista de jogadores, a gente falou, vai lá nos jogadores no índice que foi passado, né, que a gente está utilizando, e identifica qual é o jogador que a gente quer realizar o nosso cálculo. Beleza. A gente já sabe qual é o jogador. A gente pegou lá da lista dos jogadores, na posição I, que foi clicada, que foi passada para essa função. O que a gente precisa fazer? É uma vitória? Então a gente vai falar assim, jogador.vitórias, e a gente vai deixar o modo aqui hacker desenvolvedor. Mais. O que está acontecendo? Toda vez que clica na vitória, soma 1 na vitória. Então a gente escreveu da mesma forma que a gente coloca lá no finalzinho do for, que é o i++. Então, ó, vai lá no jogador escolhido, ponto vitórias, e já dá já soma 1 nele, já dá um incremento de 1 nele. Beleza, só que a gente tem um problema. Somou os pontos, somou uma vitória, a gente precisa recalcular a nossa quantidade de pontos. Então eu vou fazer jogador.pontos. Pontos, ficou engraçado esse nome. Vai ser igual ao calcula jogador, passando quem? Passando o nosso jogador. Calcula pontos, né? Calcula pontos. Isso. Vamos garantir. E isso, calcula pontos, passando o nosso jogador. E para finalizar, para fechar isso com chave de ouro e a gente dar pulo de alegria, a gente vai chamar outra função, que é a função que exibe na tela. Então a gente colocou lá uma vitória, fez o cálculo dos pontos, a gente só precisa exibir isso na tela. Então a gente vai chamar exibir jogadores na tela, passando quem? A nossa lista de jogadores, mais uma vez. A gente fez isso para adicionar uma vitória, né? Que tem o cálculo, todos os trâmites, né? As regras de negócio da nossa funcionando. Vamos ver se está funcionando. Vamos ver. Vamos salvar e eu vou rodar. Então a gente fez apenas o botão vitória, né? Que está funcionando. Só vitória, isso. Então eu vou clicar aqui. Olha só.
que tá Nossa, acontecendo? A Rafa tá dando um banho no Paulo no jogo. Pelo amor de Deus. Que ela ia colocar pra mim pra empatar, mas ela não... Não, eu vou dar alguns aqui. Pronto. Maravilha. O que tá acontecendo? A gente tá... Vocês podem perceber que duas coisas estão fazendo, né? A gente clica vitória, soma 1 aqui no nosso vitória, que é aquele incremento, né? O mais. E aqui a gente tá recalculando os pontos. E lembrando que para cada vitória, 3 pontos. Então aqui vai de 3 em 3 e aqui vai de 1 em 1. Então tá certinho. Agora a gente precisa só fazer o de empate e de derrota também. Boa, vamos lá. No adicionar empate, a gente tem algo parecido também, Rafa. A gente vai precisar identificar quem é o jogador, somar o empate mais. Então vamos lá. Primeira coisa, var jogador é igual à nossa lista de jogadores nesse i que a gente passou para nossa função adicionar empate. No jogadores no i. Boa. Aí o que acontece? Clicou adicionar empate, a gente quer somar um ponto no empate. Então a gente vai fazer jogador, ponto, empate, mais. Boa. Para finalizar, a gente vai realizar o cálculo, né, dos pontos, né, porque o empate influencia nos pontos também. Então a gente vai fazer jogador, ponto, pontos. Opa, antes de exibir, jogador, ponto, pontos. Isso. Jogador ponto pontos vai ser igual ao calcula pontos passando o jogador que a gente tem. Legal. Para finalizar, a gente quer exibir na tela, né? Então a gente chama a nossa função que exibe jogadores na tela, passando os jogadores. Legal. Vamos testar então para ver se os empates estão acontecendo. Vou rodar. Então vamos lá, vitória, tá tudo certo com os dois. E o empate? Não tá indo? Não. Vamos ver a nossa chamada de função ali, se o nosso onClick tá com o mesmo nome. Adicionar empate. Vamos ver se tá com esse mesmo nome. Tá com o mesmo nome. Tá com o mesmo nome. Estranho, né? Que aquela hora a gente fez o teste. Será que não é o nome do atributo que o jogador tem? Será que não é jogador.empates? É perfeito, é isso mesmo. Boa, é isso mesmo. Tem linguagem, pessoal, que isso aí já seria avisado o erro pra gente, ficaria bem claro. No JavaScript, nesse caso particular, talvez tenha até editores que consigam, mas é um pouco mais complicado. Então vamos lá, vou rodar, vitória funcionando, vitória funcionando, e o empate também, somando 1 em 1, tanto nos pontos quanto nos empates. Isso. Então, perfeito, tá funcionando. Aqui vai ser engraçado. Um ponto importante dessa explicação é que ele está somando só na linha que ele tem que somar mesmo. Então, clicou no empate da Rafa, ele só pega o número do empate que a Rafa tem, faz o cálculo dos pontos e faz certinho, exibe certinho. No derrota, ele é um pouco mais simples, né? Por quê? A derrota a gente só vai fazer o incremento, né? Só vai modificar a quantidade de derrotas, mas ela não perde pontos. Isso no nosso exemplo aqui, no nosso cenário. Eu quero criar uma forma que toda vez que tem a derrota, a gente perca 5 pontos. Cada derrota vai perder 2 pontos, 1 ponto. Você pode criar essa sequência, esse cenário também, tá bom? Então, no adicionar derrota, a gente vai pegar o jogador, a gente vai jogador igual jogadores naquele índice mesmo que a gente tem, e o que a gente vai fazer é chamar, né? Antes de chamar a função que exibe, jogador.derrotas, no plural, pra gente não esquecer. Agora a gente coloca mais. Boa. E no final a gente só chama essa exibir jogadores na tela pra gente visualizar cada derrota sendo desenhada na tela, beleza? Jogadores. Passando os jogadores. Boa. Salvar. Vou rodar. Vitória funcionando. Por os dois. Empate também. E agora a derrota também. A gente só quer que vai somando aqui, né? A gente não quer que mude nada nos pontos, porque a derrota não interfere. Então tá tudo certo aqui.
Muito bom. É isso, está prontíssima a nossa tabela de classificação de pontos. A gente tem alguns desafios para passar para vocês também, né, nessa aula, a gente não podia deixar de passar. E o meu primeiro desafio eu acho que faz sentido quando a gente soma um empate aqui na Rafa, já que ela tá jogando com o Paulo, por que já automaticamente não vai um empate pro Paulo também? Por que não existe um botão de empate, por exemplo? Esse meu desafio para vocês é de vocês fazerem automaticamente alternar os dois jogadores para somar mais empates. E você, Gui, tem algum desafio? Paulo tem mais um desafio? Eu tenho. Vai lá, Paulo. Porque eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente ficam assustadas porque tudo que vocês estão vendo aqui, repara, a única coisa que a gente aprendeu agora foi agrupar variáveis dentro de uma variável, que a gente chamou de objeto. Um monte de outras coisas em objeto. Então é só um item novo. Só que a gente misturou muita coisa que a gente viu nas outras aulas. E esse é um momento difícil de aprendizagem na programação. Foi difícil para mim, foi difícil para a Rafaela, foi difícil para o Guilherme, é normal. Com o tempo de tanto você fazer, de tanto você testar coisas diferentes, começa a ficar trivial. Mas acho que a parte complicada é juntar as peças sim. E aqui, nesse exemplo que a Rafaela estava digitando e o Guilherme falando também algumas coisas, tem várias formas que dava para fazer diferente e ter exatamente o mesmo resultado. Então o meu desafio é você fazer isso. Quer ver um exemplo? Toda vez que adiciona empate ou adiciona derrota, adiciona empate, adiciona vitória, ou adiciona derrota não. A gente está chamando o calcula pontos e atualizando os pontos do jogador. Será que a gente não podia fazer isso toda vez, sempre, dentro do exibir jogadores na tela? Sempre que eu vou exibir jogadores na tela, o que eu faço antes de exibir? Atualizo a pontuação de todos os jogadores. Para quê? Para garantir, a gente chama que garantir que o objeto está num estado consistente. Porque ali a gente garante que ninguém esqueceu. Esqueceram de chamar a funçãozinha que calcula os pontos. Não, porque toda vez que eu vou exibir, eu sempre antes dou uma limpadinha e arrumo toda a casa antes de exibir. Essa é uma possibilidade. Tem várias formas de fazer. A variável jogadores, que a gente usou uma array. No caso, se for só 2 pessoas, podia ter feito de outras formas. Quando a gente faz jogador igual a jogadores i, dava para ter acessado diretamente a variável. Tem muitas coisas aqui, pequenas mudanças, bem sutis. Aqui, nesse for, dava para ter usado um for novo que a gente não viu, um for each, dava para usar uma outra sintaxe. Tem muitas coisas aqui que dava para fazer diferente, né? Essa parte do HTML mais igual, que a gente colocou o one click, aí aspas simples, aspas duplas, também eu sei que é um momento de dor, que vocês copiarem e falaram, poxa, estou copiando, mas não sei exatamente o que está acontecendo. Tenta usar as aspas do mesmo jeito para ver o que vai dar pau. Tenta ver quais são as opções. É fundamental nesse momento vocês terem a coragem, não tenham medo do código, não tenham medo do erro. Esse é o momento de vocês encararem. A gente está aqui no Discord conversando justo disso. Muitas vezes é uma vírgula que tá faltando, e aí a gente fica desesperado, porque você fica com medo da mensagem de erro, porque você clica, que nem aconteceu aqui e não acontecia nada. Mas isso é totalmente natural. A gente nem ficou nervoso aqui, fica nervoso porque tem a gravação, a gente fez todo um preparo e falou, opa, saiu um pouco de script, mas isso é cotidiano das pessoas que programam. Cotidiano, e você precisa encarar isso. É nosso objetivo tirar a barreira de vocês, que vocês não tenham medo, não encarem isso como um bicho de 7 cabeças, porque realmente não é. Tá, um monte de cor e aspas, e se aqui é mais, é vírgula, é colchetes, é chaves? Pode, tá? Até hoje, quando é linguagem nova, pra mim, pro Guilherme, pra Rafaela, também a gente fica, não, peraí. Mas a primeira é complicada, é traumatizante, todo mundo passou por isso, e a gente tá tentando tirar isso de vocês. Pra isso, testem bastante. O desafio é vocês tentarem fazer a mesma coisa, um pouco diferente. Perfeito. É importante que vocês entendam, né? Eu acho que cada linha, o que tá acontecendo, não aceitar simplesmente que tem que fazer assim. Só ver, tipo, por que aqui parou? Por que a gente colocou um mais aqui e aqui é só o i, que é a variável? Vocês lembram que a gente tinha explicado para vocês que isso tudo aqui é uma coisa só, é só um texto que vai ser colocado. Esse daqui é o i, que vai ser o nosso índice, né? A nossa iteração, se vai ser o jogador 0 ou o jogador 1. Então eu acho importante vocês irem com calma nesse código e dar uma olhada, sabe? Tentar entender linha por linha, porque isso me ajudou muito no começo, sendo muito indo fazendo as coisas. E se vocês não entenderam, eu pauso o vídeo, volto um pouquinho e vocês vão conseguir. Eu juro pra vocês que com o tempo, com o entendimento, vocês vão conseguir fazer exatamente isso que a gente fez. Bem, então a gente tem mais um projetinho para vocês disputarem, mudarem as regras da pontuação pro feed e o rating de xadrez, pro mecanismo do League of Legends, pro mecanismo do StarCraft, ou o que for. Dá para colocar várias regras matemáticas e calcular, recalcular, tabela, fazer o Cartola FC, que eu não manjo nada. Dá para fazer muita coisa com essa tabela, não é verdade? Exatamente.
A gente pode jogar baralho, pode jogar o que quiser, gente. É só vocês criarem aí o mecanismo de vocês. Só não vale jogar dinheiro. E a gente tem, então, tamo no Discord, tamo vendo que vocês estão marcando a gente na Imersão Dev, o pessoal marcando a Rafaela e o Guilherme no Instagram, no LinkedIn. E não se esqueça, tenha um foco de 2 horas, dedique-se, chame colegas, amigos e amigas, que a gente tá no Discord também esperando por vocês. E até a próxima aula. Até! Tchau, tchau, pessoal.